Boa tarde a todos. Damos início ao segundo colóquio do primeiro grupo de pesquisas em Geografia Política. O tema que será apresentado hoje serão as eleições para governador entre 1994 e 1998. Presidirá esta mesa o professor Daniel Galusch Júnior, e o relator desta sessão será João Gabriel Cordeiro da Cruz. O presidente da mesa, Daniel Galusch Júnior, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e especialização em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Atua principalmente nos seguintes temas: pequenas cidades, geografia urbana, planos diretores. Lembramos aos acadêmicos que não deixem de preencher a lista de presença, que eu vou postar dentro de alguns minutos. Então, o link da lista de presença já vai estar à disposição dentro de alguns minutos. Então, eu passo a palavra agora para o professor Daniel Galusch Júnior. Daniel, olá. Boa tarde. Olá a todos os colegas, os convidados, os alunos, as alunas, para a segunda aula. Vamos tratar hoje sobre a década de 1990 e entender a transição entre os governos do PMDB, que foram importantes. Eles traçam um perfil histórico de 12 anos de domínio da política paranaense para o lernismo. Farei, neste momento, considerações a partir de 1982, do governo José Richa, e o nosso colega, o debatedor, fará a explicação sobre o governo em si, de Jaime Lerner e Emília Bellinati. É importante traçarmos o fim do regime militar, pluripartidarismo, e farei algumas associações. É incrível como a década de 1960, a década de 1970, o regime militar ainda está dentro dos governos de 1980 e 1990. Mudamos os regimes, mas os atores ainda são os mesmos. Jaime Lerner iniciou sua carreira política em 1965, na Prefeitura Municipal de Curitiba, recém-formado em arquitetura pela Universidade Federal do Paraná. Ele foi, sem dúvida, um grande arquiteto e urbanista, um visionário. Isso nós temos que reconhecer. Vinculado aos governos militares, eleito prefeito de Curitiba em 1971, escolhido pelo governador Haroldo. Então, um dos atos institucionais que os governos militares baixaram era que as capitais dos estados tinham o prefeito e o vice-prefeito escolhido pelo governador do estado. O bom trânsito de Jaime Lerner nos governos, reconhecido tecnocrata, os governos militares exaltavam a técnica, foi escolhido prefeito pelo governador Haroldo em 1971 e pelo governador Ney Braga em 1979. Então, Jaime Lerner, ele era, sim, filiado à Arena. É importante traçar que o seu conhecimento e a sua intervenção
técnica no urbanismo colocou Curitiba a um outro patamar, principalmente nas questões de intervenção urbana, sustentabilidade ambiental e no transporte público. Foi as soluções que ele encontrou no transporte público que credenciou a Jaime Lerner trabalhar em outras cidades. Isso é muito importante. Por quê? Na década de 1970 e 1980, o Brasil já tinha suas metrópoles, a região metropolitana de Curitiba estava recém-instalada, as grandes cidades já tinham problema, então nós já tínhamos, principalmente no centro-sul do Brasil, êxodo rural e êxodo municipal. No Paraná, além de Curitiba, nós também tivemos a urbanização e o crescimento das médias cidades do norte do Paraná e do oeste paranaense. Vocês que são do Centro-Sul também me poderão dizer se na década de 1970 a 1980, Guarapuava, Irati, União da Vitória, Laranjeiras do Sul, Pato Branco também registraram crescimento. Em 1970 a 1980, nós já tivemos de maneira mais consolidada a ocupação do território paranaense. Era muito nítido o Paraná tradicional, o norte cafeeiro e o Paraná do sudoeste e do oeste. Essas três frentes amplas de povoação, elas já tinham se consolidado. Falar de Jaime Lerner na década de 1970, do calçadão de Curitiba, do transporte coletivo, das questões, das obras de embelezamento, é falar também dos eventos climáticos, da geada negra de 1975. Por quê? Por que é tão importante falar dessa geada? Vocês sabem muito bem, ela foi o fim de verdade da cultura cafeeira do norte noroeste, norte pioneiro paranaense. Foi também o início do Paraná se potencializar como produtor de soja, trigo e milho. Jaime Lerner sempre quis trabalhar com uma hipótese de diversificação da agricultura, não. Ele queria era trabalhar a questão da industrialização do Paraná. 1979. Vamos acompanhar comigo, meus amigos, minhas amigas. Nós tivemos o pluripartidarismo. O regime militar começa uma transição lenta, pacífica e gradual para a democracia. Para acabar com o bipartidarismo, o regime militar permitiu o pluripartidarismo, ou seja, várias siglas elas foram introduzidas no cenário político paranaense. Elas foram criadas. O MDB virou PMDB, temos o PDT, com o Leonel Brizola voltando do exílio, já que ele não tinha conseguido a sigla PTB, que foi um partido de massas entre 1945 e 1964. Jaime Lerner foi convidado a fazer parte do MDB, mas preferiu se filiar ao PDS. O PDS nada mais é o novo nome da Arena, o novo nome desse partido com traços conservadores e do braço partidário do regime militar. Jaime Lerner, como prefeito de Curitiba, trabalhou muito para que Saul Raiz, também prefeito de Curitiba em governos anteriores, vencesse o governo do Estado em 1982. Jaime Lerner também trabalhou
nos bastidores e na política para eleger Ney Braga senador da República. Acontece que o momento histórico do Brasil era outro, era de repulsa ao PDS e esses herdeiros políticos. Nesse ponto, eu incluo, sim, o antigo MDB e os ingredientes da cidade de Londrina. Londrina, berço político de José Richa e de Álvaro Dias. Sim, Londrina fazendo um contraponto ao município de Curitiba. Na eleição de 1982, sim, José Richa ganhou para governador de estado e Álvaro Dias ganhou para senador da República, pelo PMDB. E aí nós entramos num período de 12 anos de domínio absoluto do PMDB no Paraná. E é incrível, fazendo uma pesquisa bibliográfica, como esse período da história do nosso estado é pouco estudado, é pouco trabalhado na perspectiva geográfica. E é interessante nós traçarmos José Richa, Álvaro Dias, em 1986. Em 1985, os atos institucionais começaram a perder a validade. E tivemos, sim, a eleição para prefeito das capitais e em municípios em que o regime militar considerava como de estratégia de defesa nacional. E aí começa o embate entre Jaime Lerner e o MDB. São grupos rivais, são grupos que não se misturaram e tiveram um diálogo difícil na história da década de 1980 e 1990. Por quê? O governador José Richa participou ativamente dessa eleição de 1985. E Jaime Lerner perdeu a eleição para Roberto Requião. Roberto Requião foi prefeito de Curitiba entre 1985 a 1988. Então, já é a primeira derrota de Jaime Lerner para esse grupo. 1986, a eleição para governador do estado ganha também de contornos de escolha da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 para a organização da Constituição da República. Então, em 1986, Jaime Lerner se une a Alencar Furtado, fazendo uma oposição popular ao governo do MDB. E Jaime Lerner perde de novo para esse grupo. O Álvaro Dias se elege governador e muito bem votado. E temos aí não só a política regional e local, temos também a política nacional, onde o governador, onde o PMDB, com exceção de um estado, não me lembro qual, elegeu todos os governadores do estado. É impressionante. O governo Sarney, ele tinha bastante popularidade. O plano cruzado parecia um plano eleitoral. E o período coincidiu para que governadores fossem eleitos. E o PMDB teve também ampla maioria no Congresso Nacional para tanto que Ulisses Guimarães virou presidente da Assembleia. E ele que redigiu os trabalhos, ele que orientou, organizou os trabalhos da Constituição. Em 1988, logo após a proclamação da Constituição em 5 de outubro, tivemos eleições municipais. E nessas eleições municipais, Jaime Lerner, ele
se elege prefeito de Curitiba. Prefeito de Curitiba, e, se não me falha a memória, foi aí que ele ganhou do Frutti, do Maurício Frutti, candidato do governador Álvaro Dias. Então, na primeira eleição após a proclamação da República, outro embate entre o lernismo e o MDB. Só que, qual o partido que Jaime Lerner escolheu depois que acabou o bipartidarismo e o pluripartidarismo em 1980 em diante? Jaime Lerner escolheu o PDT. Isso quer dizer o quê? E é muito interessante. Jaime Lerner teve uma grande amizade com Leonel Brizola. Tanto é que Jaime também teve seu título de eleitor transferido para o Rio de Janeiro. Jaime Lerner também tentou carreira política no Rio. Então, é muito importante essas idas e vindas entre Rio de Janeiro e Curitiba. Tanto que o Jaime Lerner, na década de 1990, ele era visto também como um herdeiro do brizolismo, como uma personalidade política técnica, com o intuito de trabalhar no planejamento urbano, na sustentabilidade e no transporte coletivo. Realmente, para a cidade de Curitiba, há de se concordar, prêmios e mais prêmios foram concedidos a ela por causa da administração de Jaime Lerner. Em 1989, eleição para presidente, Collor de Mello vence Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos um segundo turno entre Requião e Martinez. José Richa tentou novamente ser eleito governador. Não existia reeleição. A reeleição foi inventada no Brasil em 1997. Até esse período, o Brasil não teve nenhuma tradição nesse instituto da reeleição, e sempre sim no presidencialismo, mandato de 5 anos. E, pela primeira vez na história do Brasil, nós votaríamos na chapa completa, na chapa de presidente e vice-presidente da República, visto que no período de 1945 a 1964, nós votávamos para presidente e votávamos para vice. Muitos cientistas políticos dizem que o fato de Jango e Jânio, eleição para presidente de 1960, terem tanto conflito porque o Brasil escolheu um presidente e um vice-presidente que eram extremamente uma oposição ao outro. E estamos em 1990. 1990, qual que era a grande discussão que tinha na economia? Privatizações, liberalizações, consenso de Washington, o Estado mínimo, poucas intervenções, e no Paraná, estratégia de que o Estado não fosse tão dependente da política agrícola. Mesmo se não tivéssemos a geada de 1975, provavelmente na década de 1990, o café também não existiria mais. Então, a geada, como nós falamos antes, fortaleceu no centro-oeste, no centro-sul, no sudoeste paranaense, no oeste, a proteína animal, criação de porco, frango, o trigo, soja, o milho, a policultura. Curitiba começou, sim, termos uma política industrial, tanto que há de se reconhecer também a Jaime Lerner
na década de 1970, projeto de sua inspiração, a cidade industrial de Curitiba. E agora nós estamos o quê, meus amigos? Em 1993, o Brasil discutiu, e é muito importante esse tópico, e muito pouco comentado nos livros, se o Brasil, que rumo tomaria na política. Teve a população a oportunidade de discutir se nós queríamos viver numa república e numa monarquia. E neste cenário, escolhido essa forma, qual o nosso sistema? Se fôssemos uma república, seríamos uma república presidencialista, uma república parlamentarista. Se fosse uma monarquia parlamentarista. E é muito importante, porque em 1989 a Constituição dizia que o mandato do presidente era de 5 anos. Então, nós teríamos eleição em 1994, depois eleição para presidente em 1999. Decidido que o Brasil seria uma república presidencialista, nós ajustamos o calendário. O mandato do presidente começou a ter 4 anos. E as eleições teriam um caráter regular. Eleições cada 2 anos, prefeito e vice-prefeito e vereador. Cada 2 anos, as eleições gerais, presidente, senador, deputados federais e estaduais. É importante termos essa consideração. Na eleição de 1994, ainda não existia reeleição. Governador, nós tivemos, sim, a disputa entre Jaime Lerner contra Álvaro Dias. Álvaro Dias não estava mais no PMDB, Álvaro Dias já estava em outro partido, no Partido Progressista, que era o antigo nome do PDS, que virou PPB e agora é o Progressistas. Essa eleição, ela foi muito interessante, porque a aprovação e os prêmios que Jaime Lerner ganhou na prefeitura de Curitiba habilitaram ele a ser candidato do governo do estado e pavimentaram para que seu grupo político, que era o antigo grupo de engenheiros civis e arquitetos do Instituto do Planejamento e Urbanismo de Curitiba, também tivessem êxito nas disputas políticas. Por que eu digo isso? Porque em 1992, na eleição, Jaime Lerner elegeu seu sucessor, Rafael Greca. Então, nós começamos a entender a divisão do Paraná. Na eleição de 1994, nós tivemos 2 candidatos majoritários e a eleição meio que virou um plebiscito, com o ciclo do PMDB de 12 anos tendo chegado ao fim. E é importante nós trabalharmos que Jaime Lerner ganhou e fez campanha para Leonel Brizola. O voto de Jaime Lerner nessa eleição, ele foi fortemente apoiado na região metropolitana de Curitiba e nos médios centros. Então, ele teve o voto, se nós traçarmos essa questão na geografia, ele teve o voto urbano, E as obras de intervenção de Curitiba diziam por si. O que eu vou fazer agora? Nós chegamos em 1994, nós tivemos também a eleição para presidente da República, Fernando Henrique Cardoso ganhou de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos o Plano Real, nós tivemos muitas transformações econômicas.
eram questões em que a política ainda estava pautada em certos temas que ainda nos trazem para 2021. Questão de privatizações, questão de um Estado mais forte da economia, questão da matriz econômica, questão da urbanização, questão da industrialização do Paraná. Eu vou passar para o nosso debatedor, que é o João, né, se não me falha a memória, que o professor Rogério falou. Ele vai introduzir esse tema, vai falar do mandato de Jaime Lerner, e depois nós vamos fazer mais uma intervenção, e depois nós vamos fazer um debate. Então, depois dessa introdução, eu passo a palavra para o professor Rogério Carlos Borner. Acho que o professor... Já estou aqui. Boa tarde, Galucci, mais uma vez. Eu vou passar a palavra. Você me falou que, na época do regime militar, as capitais, os prefeitos eram nomeados. Se não me falha a memória, Isso. Algumas cidades maiores, que não são capitais, e as cidades fronteiriças, também não eram... também eram nomeados prefeitos, né? Se não me falha a memória, né? E eu sei que as capitais que você falou eram, e cidades maiores. Então, só cidade muito pequena e longe da fronteira que não... Eu não sei se eu estou certo nisso que eu estou falando, né? São as cidades estratégicas, né? No Paraná, com certeza, as cidades próximas da região de Foz do Iguaçu, por ser de defesa nacional, também tinham o prefeito escolhido pelo governador. Mas as capitais, elas escolheram realmente os prefeitos apenas em 1985, depois de quase 2 décadas, com o prefeito nomeado pelo governador. Então, bom, agora eu vou passar a palavra diretamente para o João Gabriel. João Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Então, uma boa tarde a todos, boa tarde, Rogério, boa tarde, Daniel, e a todos que estão presentes. Então, hoje, nós vamos fazer uma apresentação, muito boa introdução que o Daniel fez para a gente, né? E vamos fazer uma apresentação sobre as eleições, né, de 1994 e 1998, e sobre a reeleição, a primeira que se teve, né, do governo Jaime Lerner. Então, peço a permissão agora para apresentar aqui os slides. Está compartilhando? Certo? Apareceu os slides para vocês aí? Sim. Para mim está ok. Então, tranquilo. Apareceu. Beleza. Então, antes de mais nada, também falar que eu estou no 4º ano de Geografia na licenciatura, né? Estou no meu último ano. Faço iniciação científica com a professora Márcia da Silva. Então, tá tudo entrelaçado, né? Esse tema que a gente está estudando com as coisas que a gente debate também no nosso grupo de pesquisa. Então, vamos iniciar a apresentação. Então, como eu já falei, as eleições de 1994 e 1998 para o governo do Paraná. Primeiramente, foi dado patronos para a gente, né, para a gente estudar e levá-los, né, como inspiração, digamos, né, para promover a pesquisa. E o primeiro patrono que eu vou explicar para vocês é sobre o Paul Claval, né, que foi o patrono. Ele é um geógrafo nascido em 1932 e ele é de nacionalidade francesa. Atualmente, ele é professor da Universidade de Paris-Sorbonne, localizada em Paris, na França. Ele é considerado um dos geógrafos, né, mais importantes da contemporaneidade, e sua contribuição no Brasil em âmbito de geografia é muito intensa. Por quê? Porque simplesmente ele analisa as principais formas de manifestações festivas e culturais no Brasil. Então, digamos que ele analisa representatividades culturais, como, por exemplo, dos indígenas,
dos seringueiros, dos ribeirinhos e diversos outros grupos étnicos e culturais. E suas obras, que eu vou falar mais para frente sobre elas, algumas das principais, elas vão muito para esse lado, né? Então, ele ganhou, em 1996, um dos prêmios mais importantes da geografia, que é o Walter Lutz, né? Que é considerado o prêmio Nobel da geografia. E daí aí algumas das obras que eu falei para vocês, Espaço e Poder, né? Que estuda como a gente localiza o poder dentro do espaço, é uma das unidades mais importantes da geografia, e também a geografia cultural, que também é outra coisa que é estudada muito intensamente na geografia, e ele estuda, por exemplo, a relação dos grupos étnicos e culturais que eu falei para vocês. Bom, podemos seguir para frente, e agora a gente vê o outro patrono, né, que temos, que é a Mariângela Batista Galvão Simão, que é uma médica formada na Universidade Federal do Paraná, né, em 1980, e ela é uma médica, né, que tem várias especializações voltadas para a área da saúde. Atualmente ela atua como médica pediatra na Secretaria Estadual da Saúde e médica pediatra na Prefeitura Municipal de Curitiba. Os seus principais segmentos de atuação na área da saúde são relacionados a temas, digamos que, relacionados a crianças e mulheres, né? E uma coisa importante que eu acho bom considerar é que durante a pandemia de coronavírus, ela é considerada, né, agora que ainda estamos, uma das principais médicas capacitadas no Brasil, graduadas, né, no esforço para combater a pandemia. Ela auxilia na criação de estratégias de combate na crise do Covid, além de utilizar, né, da sua longa bagagem, afinal ela está desde 1980 nessa área, para enfrentar novas epidemias, pandemias, enfim, e a pandemia do coronavírus. Daí aí a gente tem uma nomeação importante, que eu acho bom considerar também, que ela foi nomeada diretora-geral assistente para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde. Isso foi em 2017. Agora, né, que está em evidência esse tema da OMS, eu acho importante constatar esse período onde ela foi nomeada para isso. Bom, agora vamos iniciar, então, sobre as eleições. Eu acho importante, antes de mais nada, de falar sobre as eleições do Paraná, a gente contextualizar, né, o professor Daniel, ele já contextualizou um pouco, mas eu acho importante contextualizar a década de 1990 em âmbito federal, né, para a gente depois partir para âmbito estadual, né, no governo do Paraná. Bom, então, no começo da década, em 1990, se tem a eleição, né, que Fernando Collor de Mello vence pelo partido PRN, né, o Partido da Reconstrução Nacional, e simplesmente a sua trajetória como político ela é curta, devido à decorrência do processo de impeachment, né, que se teve supostos escândalos de corrupções, né, que rodeavam o nome dele, né. Então isso fez com que seu governo fosse curto, e isso mostra o contexto, né, onde temos um período de começo conturbado em âmbito federal, né, as políticas do Brasil, né, e isso pode refletir, né, ou refletiu em outras políticas, né, em outras eleições. Bom, agora falando sobre as eleições de 1994, elas ocorreram em 3 de outubro de 1994, né, e uma coisa importante que eu acho bom constatar é que eu vou mostrar para frente os outros candidatos que estavam participando, mas deixo em evidência aqui para vocês que foi uma eleição polarizada, né, entre dois candidatos principalmente, o Jaime Lerner e o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, então, governador, né, e o Jaime Lerner, que era a oposição. Outra coisa importante, né, o Jaime Lerner era pelo PDT, né, e o Álvaro Dias pelo PP. O voto impresso era utilizado ainda, acho importante colocar essa discussão, né, porque simplesmente agora estamos na decorrência, né, dessa discussão de voto impresso, urna eletrônica, enfim, então, em 1994 ainda era utilizado, né.
Bom, daí quem se elegeu foi o Jaime Lerner. Por quê? Porque simplesmente, como o professor Daniel falou, ele já vinha de um bom governo, né, segundo as pessoas que vivem em Curitiba, como ex-prefeito, né, e ele, pelo PDT, né, ele decidiu, né, se candidatar como governador. E ele se elegeu com 54,85% dos votos, né, uma quantidade bem grande, e aproximadamente mais de 2 milhões, né, 2 milhões e 70 mil. Ele se elege como novo governador pelo Partido Democrático Trabalhista. Daí aí a gente tem todos os candidatos, né, o Álvaro Dias, que era o então governador, ele fica em segundo com quase 1,5 milhão de votos, né, 38,55. E uma coisa que eu acho importante, que eu vou falar mais para frente para vocês, é que o Jaime Lerner, ele tinha o PT, ele teve que sair, né, em oposição a Jaime Lerner, mas o cenário federal era diferente, assim como eu vou mostrar para vocês nessa reportagem. Isso daqui é de 16 de abril de 1994, onde a Folha de São Paulo dizia que o Lula, né, que era um candidato, né, era o candidato pelo PT a presidente, ele queria o Jaime Lerner como vice-candidato, vice-presidente, né? Isso mostra um contexto onde, né, o PT tentava se aproximar do Jaime Lerner. Então, eu acho importante, achei muito interessante essa matéria da Folha de São Paulo, porque mostra o cenário federal, né, do que era o Partido dos Trabalhadores tentando se aproximar do PDT, né, e do Jaime Lerner. E isso não acabou se concretizando aqui em âmbito estadual. Bom, daí aí eu vou falar um pouco sobre as propostas que tivemos, né, no governo do Jaime Lerner, né? O que ele se propôs a fazer. Isso daí eram as propostas antes da eleição, né? E como houve a reeleição em 1998, elas continuaram as mesmas, né? Mas eu vou contar mais ou menos um panorama, isso eu peguei do site do Jaime Lerner, o que ocorreu durante o governo e se concretizou, né? Bom, então ele buscava um novo perfil econômico. O que seria esse novo perfil econômico? É um amplo programa de atração de empregos, algo que a gente necessita até nos dias atuais, né? Afinal, batemos recordes e mais recordes de desempregados no Brasil, e ele buscava isso no Paraná. Houve aproximadamente 15 bilhões em investimentos industriais privados, enfim, que geraram mais de 700 mil empregos, e uma indústria que eu acho importante a gente falar aqui, que cresceu muito no Paraná, foi a indústria madeireira e moveleira, que eu até estou fazendo uma iniciação científica sobre o assunto, né, das indústrias da madeira. Foi uma indústria que cresceu muito. Porém, existem os contras, porque simplesmente, atualmente, eu entrevistei algumas indústrias da madeira, e eles falam que a falta de investimentos no mercado moveleiro ainda existe, e é muito grande. Então, isso é algo que ele tentou incentivar, porém, não se concretizou ao passar dos anos com tanta intensidade. Então, acho interessante constatar isso. Outra coisa também foi os avanços sociais. O que seriam esses avanços sociais? O governo elaborar programas de políticas públicas, como o da rua para a escola, vilas rurais, universidade do professor, enfim, esses programas que promovessem políticas públicas interessantes, né, para o governo do Paraná. E essas ações do governo, segundo o site do Jaime Lerner, garantiram a maior redução dos últimos anos nos índices de mortalidade infantil e materna no estado. Outro ponto interessante, nós enfatizar, né, seria a qualidade de vida que ele buscava. Ele planejou, né, cidades através do programa Paraná Urbano, que investia vários incentivos fiscais, né, para promover melhores condições de infraestrutura nas cidades por todo o Paraná. Mas sabemos, né, que até os dias atuais, inclusive na minha, eu moro em Pinhão, ainda não temos, né, a infraestrutura desejada, né, em todas as cidades, principalmente nas cidades do interior. E isso é uma coisa que a gente tem que buscar
melhorar, né, cada vez mais. Por exemplo, as BRs que rodeiam aqui a minha cidade, ali indo para Bituruna, por exemplo, ainda falta muitos incentivos financeiros para corrigir, né, asfaltos, enfim. Então, é uma coisa que ele tentou incentivar e precisamos melhorar até os dias atuais. E, por fim, o Paraná Ambiental, né, que ele tentou colocar o governo do Paraná, né, o meio ambiente em pauta no governo, né, digamos. Ele criou o programa Bahia Limpa, que ajudava a despoluir as águas da Baía do Guanabara, e ele também adotou o Terra Limpa, que era um projeto de área do meio ambiente que se tornou o único do estado do país a manter o programa de recolhimento, armazenamento, enfim. Então, isso é um fato, né, que era o único estado do país que tinha esse programa de recolhimento, né, de armazenamento e reciclagem, que é muito importante para qualquer cidade, né. Em mais de 70 municípios do estado, antigas áreas urbanas degradadas pela erosão e ocupação indevida foram recuperadas, né, e transformadas em parques lineares do fundo de vale. Então, é muito interessante que ele tentou projetar, né, digamos que lazer para as pessoas também. Bom, daí aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão geográfica dos votos, né, que eu consegui por meio de uma pesquisa bibliográfica, né, esses dados. Então, é possível perceber que os votos de 1994 do Jaime Lerner, eles ocorreram principalmente na porção leste do estado, né, ou seja, onde está aquela região em cinza. Podemos ver que ali é a região em torno de Curitiba, principalmente, né, que onde ele conseguiu mais votos. E isso faz um paralelo, digamos, à questão que ele era recém, né, ex-prefeito, né, de Curitiba, e ele tinha feito bons mandatos, como o Daniel falou para a gente, né, segundo a população de Curitiba. Então, isso se refletiu, né, nos votos. Ele conseguiu se eleger principalmente nos votos dos municípios de porte médio e grande estado. Então, eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês, porque a gente vai falar disso para frente, mas nessa primeira eleição seria pelos municípios de porte médio e de grande estado, e de grande do estado, né? Bom, daí a gente passa, né, para eleição de 1998, que ocorreu, né, em 4 de outubro, e novamente tivemos eleição polarizada, né, entre dois candidatos, que agora era o então governador Jaime Lerner, né, que buscava sua reeleição, a primeira, né, e a primeira do Brasil, e o Roberto Requião, né, pelo PMDB. Só que agora a gente tinha novos pontos a se constatar, como, por exemplo, o Jaime Lerner trocou de partido, ele era do PDT, se eu não estou enganado, e agora mudou para o PFL, Partido da Frente Liberal, que agora é o atual Democratas, né? E ele era o então governador, e o Requião, junto com o PT, novamente contra o Jaime Lerner. Então, se refletiu, né, aquela história lá que a gente conseguiu na Folha de São Paulo, novamente o PT contra o Jaime Lerner, né? Então, isso daí virou histórico, né? E o PMDB, que agora atualmente é o MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido do Roberto Requião. Daí, novamente, a reeleição, né, do Jaime Lerner, agora com 2 percentuais a menos, né? Ou seja, ele desceu os votos deles. 13 meses depois, né, ele mudou, né? Com isso, o ex-governador Álvaro Dias teve sua eleição para o Senado Federal facilitada. Então, digamos que essa eleição, ela abriu brecha para que o Álvaro Dias retornasse ao cenário político, né? Agora no Senado Federal. Daí aí eu vou enfatizar todos os candidatos, né, os principais. O Jaime Lerner, que se elegeu com 2.031.000 votos, e o Roberto Requião ficou com 1.786.000 votos, né? E agora com o PT de chapa, né? De coligação. Aí a gente vai partir para análise geográfica de novo dos votos, né? Então, no mapa ao lado, a gente pode analisar que o Jaime Lerner, ele teve aqueles que teve mais de 50% dos votos válidos. Em cinza, a gente vê que a parte cinza, ela aumenta, né? Mas isso não quer dizer que ele ganhou
de uma forma estrondosa em todas essas partes que está em cinza. Ele melhorou, né? Porém, a oposição conseguiu se equiparar em algumas cidades, né? Ele manteve predomínio na região leste, né, que é a direita do mapa ali, e a votação majoritária pró-Lerner avançou no norte do estado também, que é um pouco acima, e regrediu no extremo oeste. Então, agora, ele muda a questão do eleitorado dele, porque simplesmente ele vai ter votos mais nas regiões de pequenas cidades, né? E ele vai diminuir, né, o seu eleitorado nas grandes e médias. Então, isso que é importante a gente analisar também. Bom, e por fim, eu trago esses mapas, né, da votação, né? Ele está até meio pequeno, mas dá para a gente analisar. Os círculos pretos, eles indicam que os municípios em que Jaime Lerner teve a maioria de votos em 1994 e 98, né? Então, comparando esses dois mapas, a gente percebe que existe um avanço, né, do candidato nos municípios micro e pequenos, como eu já falei para vocês. Isso daí ele está mostrando em tom de amarelo mais claro, então como a gente pode analisar ali. E tem uma redução dos municípios médios, em tom alaranjado, em que o Lerner teve uma votação majoritária, comparando 94 e 98. Então, uma das explicações, né, que a minha pesquisa bibliográfica pôde analisar é que essa possível mudança é identificada na maior dependência dos pequenos e pobres com o poder político, os municípios, né? Nas duas eleições, os candidatos Álvaro Dias, em 1994, e Jaime Lerner, que eram os atuais governadores, eles tiveram um melhor desempenho no interior do estado. E isso pode evidenciar para a gente aquele sintoma de clientelismo. O que seria esse clientelismo? É a troca de bens e serviços por apoio político, por exemplo, sendo a troca pode ser implícita ou não. Então, seria mais ou menos nesse sentido, o clientelismo nas regiões, né, de municípios menores. Também podemos notar, por exemplo, a troca de partido. Por exemplo, ele era do PNT e foi para o PFL, ou seja, ele muda o eleitorado dele, né? Porque simplesmente o PDT, ele tem um eleitorado mais urbano e o PFL, ele tem um eleitorado nas pequenas cidades. Então, todas essas nuances, elas podem alterar as votações, né? Em âmbito geográfico, a gente está analisando aqui, né? Das eleições, tanto de 1994 e 1998. Seria mais ou menos isso. Parabéns pela pesquisa, João. Você foi muito enfático na geografia eleitoral dos votos de Jaime Lerner. E agora nós vamos conseguir montar o quebra-cabeça dos dois mandatos e discutirmos com os colegas. Realmente, o primeiro mandato de Jaime Lerner tem a ver com o cansaço dos 12 anos de governo do PMDB. Governo do governador Requião não foi tão bem avaliado. Ele se licenciou para disputar o Senado em 1994. Mário Pereira foi o governador nesse final de prazo. Álvaro Dias ficou marcado pelo episódio com os professores. Nunca mais Álvaro Dias venceu uma eleição majoritária. A última foi em 1986. E você muito bem lembrou, a eleição paranaense tem um quê de eleição presidencial. Me desculpem, meus queridos colegas e queridas colegas, eu esqueci de falar do impeachment, que foi muito importante também, porque o impeachment, ele pôs um ponto final no mandato do presidente Collor, e foi a participação do PSDB no governo Itamar Franco que isolou
de certa forma, outros partidos da oposição e pavimentou a eleição de Fernando Henrique Cardoso. E é muito engraçado, eu me lembro dessa eleição de 1994, e eu lembro que eu colei um adesivo do Jaime Lerner. E no meu quarto, Grande Ideia, Paraná. Porque meu pai, claro, nós estamos falando aqui entre amigos, meu pai sempre teve uma admiração muito grande pelo Leonel Brizola. E o primeiro mandato de Jaime Lerner, eu lembro do meu pai muito desapontado. Por quê? Pela questão que mais marcou o seu mandato, que foi essa questão privatização e Estado mínimo, mas principalmente pela questão dos pedágios, das rodovias federais que passam pelo Paraná. E em 1997, se criou nessas crises que teve o governo FHC a questão da reeleição. E foi aí que o Jaime Lerner meio que defendeu. O Jaime Lerner foi um grande defensor do Instituto da Reeleição. A reeleição realmente deixou marcas nos governos. E foi um período muito conturbado, né? Só que Fernando Henrique queria, uma vez em que Jaime Lerner apoiou muita reeleição, FHC se aproximou. Jaime Lerner rompeu com o brizolismo, só que Álvaro Dias já estava no PSDB. E Álvaro Dias proibiu a entrada de Jaime Lerner no Ninho Tucano. E realmente eu tinha 18 anos na época e lembro muito bem como que foi esse conflito. E quando o Democratas, o vice-presidente Marco Maciel abriu o PFL paranaense, Jaime Lerner levou mais de 100 prefeitos filiados. E você percebe nitidamente a mudança do comportamento eleitoral do paranaense. Por quê? Jaime Lerner tinha o apoio da família Bellinati. A família Bellinati, ela tinha ele, de certa forma, cooptou Londrina e Curitiba. Se no primeiro mandato de Jaime Lerner nós tivemos as médias e grandes cidades, o eleitor urbano votando no Jaime, na eleição de 1998 nós vimos que as médias e grandes cidades, com exceção de Londrina e Curitiba, não votaram no Jaime Lerner. Por quê? Já vinha toda a questão que envolvia essa questão econômica do Estado. Por quê? Se dizia que Jaime Lerner estava trabalhando só com a capital, haja vista que nesse período de 1995 a 1998, nós tivemos o quê? O auxílio, o início de fato do Mercosul. Então, nós tínhamos o quê? No parque, na cidade industrial de Curitiba, as indústrias automobilísticas. Aí veio a Renault, veio outras marcas, a Volkswagen. Então, isso criou. Tanto que o mapa de 1998, você vê que Maringá, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu, outros centros médios não votaram. E eu lembro que a eleição de 1998 teve um critério realmente plebiscitário. Quando você fala em 1994 de voto impresso, não é voto impresso, é votação em cédula de papel. É muito engraçado como esse termo veio e vai registrar uma época. O voto impresso vai registrar uma época na história política do Brasil. Nossos filhos e netos vão nos perguntar, pai, o que era isso? Mãe, o que era isso? Então, em 1994, nós tínhamos o voto de papel, as cédulas, e a Justiça Eleitoral requisitava ginásio de esporte e a contagem dos votos praticamente de 100 a 200 escrutinadores, escrutínio é quem conta o voto,
E começava logo após o fim da eleição e até rodava a madrugada. E acontecia quase tudo. Muitas tentativas de fraudes tinha na contagem manual dos votos. Em 1996, nós tivemos a criação da urna eletrônica. Em 1998, foi a primeira vez que eu votei para presidente e senador, que eu votei. Em 1996, eu votei com 16 para 17 anos, no papel em Maringá, mas em 1998 eu já votei na urna eletrônica. Mas a urna eletrônica em todo o estado do Paraná foi na eleição de 2000. Parabéns, João, você foi muito inteligente nesse cuidado. Realmente mostram como que era a evolução da contagem do voto. Mas em 1998, para pegar um gancho e depois começarmos um debate, o governo de Jaime Lerner terminou com a mesma marca que o governo Álvaro Dias também começou. Porque você vê mesmo os grupos políticos, né? Tanto no estado quanto no interior, na capital. Você pode ver que o vínculo Belinati-Jaime Lerner era muito forte e os políticos dos dois ciclos ficavam na órbita. Em 1998, Jaime Lerner foi mais enfático na desregulamentação e na privatização da economia. Foi nesse período que teve a discussão da privatização do Banestado, que foi vendido para o Banco Itaú. Nós tivemos a privatização da Telepar, junto no grupo Telebrás. Nós tivemos a venda de mais de 50% das ações da Sanepar. Nós tivemos a venda da Ferroeste. E nós tivemos a tentativa da venda da Copel e um contrato muito pior da concessão do pedágio. Jaime Lerner, em 1997, na primeira concessão do pedágio, meus amigos, minhas amigas, pasmem você, tudo é política e tudo é geografia. Ele abaixou o valor da tarifa do pedágio, que tinha poucas praças. Aí, no segundo mandato, que se aumentou o anel de integração. A partir do segundo mandato, que tivemos um pedágio muito conhecido como hoje. Isso marcou negativamente todo o mandato de Jaime Lerner. Jaime Lerner, o ciclo, o reaganismo e o leninismo é tão forte que em 1997, no primeiro mandato, quando Jaime Lerner tentava fazer essas políticas de Estado mínimo, o Senado, os senadores Álvaro Dias e o senador Álvaro Dias e o senador Osmar Dias, porque Álvaro Dias virou senador em 2000, Osmar Dias virou senador em 94, junto com o Requião. Fizeram oposição no Senado. O governo do Paraná, no primeiro mandato, teve muita dificuldade de contrair financiamento, porque antigamente, o Senado da República tinha uma função muito importante na questão do endividamento dos estados. Nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal. Partindo para o nosso encerramento, para começar, que depois vem a ascensão do requianismo com 2 mandatos, e falaremos no próximo encontro. É muito interessante que a questão da venda frustrada da Copel, que só não foi vendida porque em 2001 para 2002 não teve comprador, mas foi debate muito forte na sociedade, a ponto que nós temos um fatídico dia em 2001, julho de 2001, onde a população invadiu a Assembleia Legislativa. Nós tivemos a questão dos pedágios, nós tivemos várias situações, o crescimento do lulismo a ponto nacional, o apagão energético em 2001, nós tivemos a eleição de prefeitos do Partido dos Trabalhadores na eleição municipal de 2000, em Londrina, Maringá e Ponta Grossa.
nós tivemos uma mudança política. E aí eu quero colocar, né, para os colegas, né, para todos, a seguinte reflexão. Do mesmo jeito que Álvaro Dias, em 1990, não venceu mais nenhum cargo majoritário, e quando falam, e todos os candidatos exploram o episódio da polícia junto aos professores, com cenas de violência, Jaime Lerner teve o carimbo do pedágio e da venda da Copel em todos os outros momentos a partir de 2013, a ponto dele nunca mais cogitar cargo majoritário no Paraná, a ponto de Jaime Lerner transferir seu título de eleitor para a cidade do Rio de Janeiro e se filiar ao PSB. Isso é uma característica muito forte da política paranaense, esses atos simbólicos. Coisa que não consigo visualizar em Roberto Requião. Vou passar a palavra para vocês, e é importante traçarmos muito mais, nesse período de 2002, o casamento Curitiba-Londrina. Curitiba-Londrina, nesses mandatos de Lerner, Curitiba-Londrina de 1982 para cá. De 2003, teremos outros cenários, e é importante discutirmos. Agora eu quero perguntar a todos e todas qual a experiência, o que vocês têm de memória afetiva de vocês, ou dos seus pais, dos seus parentes, como que foi a década de 90 no Paraná, de 1990, que impacta até hoje no Paraná que nós temos. É o Paraná da década de 1980, da década de 1990, que ainda é a fotografia do Paraná que vivemos. E isso impacta muito em eleições e na nossa geografia. Então, em forma de estimular o debate, agradeço o João Gabriel, e realmente os mapas que ele utilizou é o mapa do professor Hermisson Serve, um artigo fantástico sobre a geografia do voto. Acho que a Unicentro teria que assumir de vez a geografia dos governadores do Paraná. Nenhuma universidade estuda isso, é um filão. É a forma. O Paraná de Lupião é diferente do Paraná de Braga, é diferente do Paraná de Richa, é diferente do Paraná de Lerner, Paraná de Requião, Paraná do Richa Júnior, vamos assim dizer. Então, é importante. E a academia não explora isso. E nós temos uma chance de ouro. Então, vamos começar o debate e passo para o professor Rogério para nos auxiliar, principalmente nos nossos diálogos aqui sobre esse novo período e até as impressões de Rogério Borges, que com certeza nessa época ou já trabalhava na eleição, ou já votava, ou já fazia campanha, mas com certeza vivia a mocidade e a juventude na década de 1990. Com você, professor Rogério. Então, muito obrigado, Galuxo. Eu queria saber se mais alguém quer falar. Pessoal, não se esqueçam, antes de eu fazer meu comentário, de responderem a lista de presença, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Nessa década de 90, eu cheguei no Tribunal Eleitoral, eu entrei em 1995, eu peguei uma eleição que era com meio voto de papel e meio voto eletrônico. Então, eu peguei só uma eleição que na capital, né? Então, foi a única que eu participei, mais ou menos. Então, os votos eram contados ali na Sociedade Thalia, e então ela foi parcialmente, no interior do estado, as grandes cidades eram voto eletrônico, e nas pequenas já eram votos manuais. E eu me lembro muito bem do governo Jaime Lerner, principalmente para os pedágios. E do Requião,
eu me lembro de uma vez que o Requião não era governador, eu acho que foi após esse período que nós estamos estudando hoje, estou tentando lembrar, que a Copel ia ser privatizada e dois apoiadores do Requião entraram com uma ação popular e impediram a venda da Copel, tá? Só que eu acho que isso foi depois desse período que a gente está estudando, que foi outra situação de tentativa de privatização da Copel. E Foi outra em coisa, 2001, professor. Foi em 2001. O foi Requião era depois, né? senador. Foi ele que conseguiu a ação popular. Isso realmente é um fato histórico, 2001. E outra coisa que pouca gente percebeu, nós temos a Copel Telecom, tá? A Copel Telecom foi privatizada e ninguém ficou sabendo. Quando se escutou o noticiário no jornal, ela já estava vendida. Então, a Copel Telecom não é mais da Copel. Era uma empresa que é a melhor internet que nós temos no Paraná, é uma internet pura. Ainda está assim. É uma internet pura, sem perdas. E durante a pandemia, eu só escutei o noticiário que a Copel ia ser leiloada naquele dia, não se falou antes, e foi leiloada e vendida. Então, a Copel Telecom, né? Então, a Copel da nossa internet. Então, são situações assim que passam, às vezes, despercebidas, né? Como dizia o ministro, né? O gado passa, né? Então, aproveita a pandemia que o gado passa, né? Então, tem essas situações que eu queria acrescentar. Na verdade, eu perguntei para o Galucci a questão da ação popular, porque eu não lembrava realmente quando foi. Então, e eu me lembro que essa situação vai ser da próxima aula, provavelmente, né? Das próximas aulas a gente vai rever isso aqui, tá? E o, o MDB, eu acho uma coisa interessante, né? É um partido que remanesceu do período militar. Pessoal, só um minutinho aqui, que o professor Mozart está aqui, ó, tá? Opa, tá querendo assistir a aula aqui. Então, que remanesceu do período militar. Só que ele era Movimento Democrático Brasileiro. Depois ele se transformou em Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E agora voltou a ser Movimento Democrático Brasileiro. Vários partidos, eles tiraram a palavra partido. Tinha uma época que era obrigado a ter o P na frente, né? E eles tiraram por quê, né? Porque as pessoas estão... a palavra partido parece que soa negativo. Então, eles começaram a colocar democratas, republicanos, nomes, assim... nós temos democratas e republicanos aqui nos Estados Unidos, né? Então, Avante, Podemos. aqueles nomes mais bonitos, né? Então, Hum, eu me lembro aquelas coligações, né? Coligação, Rebiboca da Serra não pode parar, né? Tem que fazer andar primeiro, né? Então, com certeza. e, então esses nomes, Avante, Podemos, Partido Novo, né? Vai ser sempre novo, né? Vai ter 20 anos e ser Novo. Partido Novo, né? Então, então começou esse movimento de mudança das siglas partidárias, né? E o MDB, eu estava estudando no curso, quando eu fiz o curso de Ciência Política, em graduação, o Galucci vai ver isso, né? Me parece que o MDB do regime período militar e o PMDB parece que tiveram membros do MDB antigo, uma parte dos membros da Arena mesmo, migraram para o PMDB, mas que é um partido que foi feito tudo novo, todo estatuto novo, e não se sabe se é a continuação do MDB ou é um novo partido com nome parecido, né? Então, existe essa dúvida entre o MDB. O primeiro MDB para o PMDB, né? Não para o PMDB, para o novo MDB, né? Então, Verdade, professor, bem lembrado, que quando o Tancredo Neves entrou, ele trabalhou a hipótese de vinda de antigos membros da Arena. E esse grupo da Arena virou, dentro das facções do PMDB, virou o PMDB conservador. uhum. Tanto é que o PMDB conservador ficou tão forte que teve a ruptura, aí membros históricos do PMDB criaram o PSDB. Foi por causa desse conflito dentro da sigla. Então, eu digo que é uma pena a Arena, porque eu acho muito bonito o nome Arena, né? Aliança Renovadora Nacional. E a Arena dá a impressão de disputa, né?
mas ficou tão marcado a arena que ninguém mais quis utilizar esse nome, né? É que nem aquela suástica do Hitler, né? Antes do Hitler adotar aqueles SS, né? Aquela cruz gamada que eles chamam, ele tinha um significado positivo, era um significado espiritual, né? Então se deturpou o significado do símbolo nazista. Então tem coisas assim que passam, permanecem, né? E o que me chamou a atenção, que a gente falou hoje, é aquelas nomeações de prefeitos, né? Nomeações de prefeitos, de governadores, teve nomeação de governadores, mas foi antes disso, foi no regime militar, né? Que a gente já estudou na última aula. E é muito interessante que teve vários prefeitos que deram certo, mesmo sendo nomeados. Então, é muito interessante esta parte, né? Mas eu não vou me alongar muito, eu queria parabenizar o João Gabriel pela exposição, pelo detalhamento por mapas, ali eu vi o curral ali do Jaime Lerner, ficou muito interessante, eu sempre olho o Irati para que lado que estava, né? Então, que é a minha cidade, e quero parabenizar também, mais uma vez, o Daniel Galucho. Daniel, você tem que fazer um mestrado e dar aula em faculdade, tá? Você é um professor vocacionado, acho que todo mundo concorda, né? A didática Obrigado. que você conduz a aula é excelente, a oportunização, os comentários que você faz, né? Quando terminar esse curso, eu quero ver se eu faço eu faço como é que é? Um programa contínuo com todos vocês, assim, num programa só, né? Então, tentar fazer uma edição, se eu tiver tempo na época, né? Então, mais uma vez, Daniel, parabéns pela apresentação. João Gabriel, parabéns pela apresentação. E nós, os 5 que assistiram, aprendemos muito hoje, né? Eu acho que o Daniel é uma memória viva das eleições no Paraná. Eu não conheço ninguém que tenha Imagina. não só a memória estudada, mas a memória vivida, né? Tá? Eu nunca trabalhei em campanha eleitoral, então eu não vivi essa prática, e o Daniel viveu, que faz parte, é importante, antes ele entrar no tribunal, é bacana você ter visto como é que funciona do outro lado. Eu sempre gosto de ver do outro lado, eu sempre fazia concurso antes, né? Antes de entrar no tribunal, até um pouquinho depois. Um dia eu fui participar de uma banca examinadora de concurso, aquela pessoa que faz as questões de concurso, né? Nossa, como é diferente você olhar do outro lado, né? E o Galucho, ele olhou mais, claro, de dentro do tribunal para fora, mas ele sabe a lida de uma campanha, que é, o que é uma campanha. E eu achei interessante que você citou até o caso do teu pai, né? Teve muita gente naquela época que se revoltou, porque o jovem, está acontecendo hoje também, né? O jovem, ele cria aquele salvador da pátria e ele cria um super-herói. E depois ele vai ver que é uma pessoa de carne e osso, né? E outra expectativa que não sou jovem, mas as pessoas têm, é as pessoas não têm ideia de que quem vai assumir uma prefeitura, por melhor que seja, os problemas que vão enfrentar. Principalmente quem não vai concorrer à reeleição, que não sabe que vai encontrar lá dentro. Então, a gente pensa no prefeito, errou, cacete, desculpa a palavra aí, acertou, elogio, mas é impossível um prefeito acertar tudo. Eu acho os maiores problemas que a gente tem numa prefeitura hoje, não no governo, mas na prefeitura, primeiro é o lixo, e o segundo é a saúde, né? Que o lixo não deixa de ter uma ligação com a saúde. Aonde a gente vai botar o lixo? Com lei ambiental, você tem que dar destinação para o lixo, né? E no governo do Estado, a dificuldade, acho que no governador, que é o tema que a gente falou hoje, é que cada região é um estado diferente, é um mundo diferente. Eu em São Bento do Sul, que em Santa Catarina, é bem diferente que o Daniel no interior do Paraná. Vocês também, né? E muito diferente em Curitiba. E o governador ele tem que conhecer tudo. Realidades diferentes, culturas diferentes e distantes, né? A não ser o governador do Sergipe, que é o estado é pequeno. Mas no nosso Paraná, São Paulo, então... Mas é isso então, Daniel. Eu, João Gabriel,
eu agradeço a participação de vocês. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu declaro encerrada a sessão e desejo para vocês uma excelente semana. Então, um abraço fraterno. E eu gostaria muito que a Unicentro, dentro da GEPS, trabalhasse os governadores do Paraná. Eu acredito que vocês tenham percebido a lacuna que tem, não é verdade? Entre os mandatos dos governadores, entre as políticas públicas e o Paraná que nós conhecemos hoje. Agradeço as palavras do professor Rogério e tenho certeza que vocês farão um exame de consciência e perceberão elementos do reikianismo e do lernismo dentro de cada município. Vocês ainda têm elementos dessa política. E eu quero passar a palavra ao Liamar, e, Liamar, a palavra é com você. Obrigada pela exposição ao Daniel, ao João, bem claros, bem objetivos. Quanto à sua proposição de falar para o GEPS, acredito que tornar isso de conhecimento da professora Márcia, se o Daniel conversar com ela, provavelmente ela terá uma posição quanto aos próximos anos, quanto a, enfim, a ordem de trabalho que ela tem, a agenda, mas é um trabalho bem interessante, né? Na mesma linha dos presidenciáveis, agora o resgate dessa questão estadual. E eu teria uma pergunta para fazer para vocês, assim, bem básica, mas é que eu não sei a resposta, às vezes é até ignorância da minha parte. Mas por que a gente não tem as eleições sincronizadas no mesmo ano? Por que a gente tem elas a cada 2 anos e não, por exemplo, agora, né, a cada 4 anos? Ótima pergunta. Se discute há muito tempo no Brasil a unificação do calendário eleitoral. O calendário eleitoral, a partir de 1945, nós tivemos eleições mais regulares. E cada estado tinha seu período de eleição. Foi apenas com o Código Eleitoral de 1965 que nós tivemos alguma padronização de eleições municipais. Aí, como todos os municípios do Brasil fizeram eleições em 73, 77, 82, mandato de 6 anos, Constituição Federal, todos em 88, daí foi a única lacuna que os municípios tiveram um prefeito com 6 anos de mandato de 4 anos. Nós tivemos eleições, o mandato do presidente da República, depois o professor Rogério pode até me corrigir, mandato de 5 anos, 1994, discussões, nós tivemos eleição de 4 em 4 anos. Volta e meia, aparece nas discussões dentro da Câmara dos Deputados, antes com mais frequência, mas apareceu em 2015, se nós teríamos a unificação do calendário eleitoral. Acontece que, nos comentários do cientista político, misturar eleições municipais e eleições gerais cria conflito para o eleitor. O eleitor se interessa muito mais pelas questões locais. E as eleições parlamentares, elas já estão defasadas e ficam em segundo plano. Até 1990, as eleições parlamentares não coincidiam com as eleições presidenciais. Um exemplo. 1950, eleição para presidente e governador. 1954, eleição para senador e deputados. 1955, eleição para governador e presidente. 1958, eleições para senadores e deputados. Porque as eleições parlamentares eram de 4 em 4 anos. Eleições presidenciais e governadores eram 5 em 5 anos. Constituição de 1988, nós tivemos uma unificação. E, politicamente, é na eleição municipal que se cria o cabo eleitoral da eleição para governador, presidente, deputado federal.
Então, a política nua e crua é essa. Porque o cabo eleitoral do deputado federal e do deputado estadual que quer se reeleger é o vereador. É, é a Kombi que chega, é a viatura que chega. Então, é uma sobrevivência do presidencialismo de coalizão. É uma sobrevivência de como era as eleições parlamentares com a coligação. Mas, para a justiça eleitoral, a economia é muito grande. É economia de recursos, economia de dinheiro. Mas, politicamente, mais do que eleitoralmente, ou qualquer informação de cientista política, as eleições municipais são fundamentais para a continuação desse sistema presidencialismo de coalizão e dessas regras dos sistemas eleitorais, tanto do sistema proporcional quanto do sistema majoritário. Eu, como chefe de cartório, posso dizer tranquilamente com você que todos os 18 vereadores, 9 de Terra Rica, 9 de Guaraçá, trabalham ativamente na eleição geral, apoiando um deputado estadual e um deputado federal, sagrado. E na eleição, com todos os membros, na opinião dos políticos, vai causar um tumulto, porque cada um vai pensar apenas na sua própria eleição. E espero ter sido claro, mas é assim que as coisas estão funcionando. Outro lado, que não é bom se unificar as eleições, que se polariza para o mesmo partido. Que pelo sim e pelo não, a eleição municipal, ela é um laboratório para a eleição geral e não deixa de haver uma avaliação do governo das eleições gerais nas eleições municipais. Então, tem esse viés. E uma curiosidade, pessoal, tem um ente federativo que só tem eleição de 4 em 4 anos. O Distrito Federal tem eleição só de 4 em 4 anos. Por quê? Porque lá não tem prefeito. O Distrito Federal não é dividido em municípios. Brasília não é município. É errado se dizer Brasília. O correto é dizer Distrito Federal. O Distrito Federal é dividido em cidades satélites que não são municípios, são distritos. Brasília é a sede, é o eixo central. Brasília, Taguatinga, Sobradinho, Gama, Guará. Então, Claras, eles não têm autonomia, né? Cidades satélites não têm autonomia. Eles são autarquias, né? E olha lá, eu acho que nem todas. Então, o correto é dizer Distrito Federal. O Distrito Federal é engraçado, né? Ele tem lei orgânica, que é do município, mas tem governador, que é do estado, né? E ele não tem poder judiciário. Então, o Distrito Federal, ele não tem poder judiciário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele pertence à Justiça Federal. Quem for fazer concurso cai isso, tá? O Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar também são federais. Funciona como se fosse estadual, mas são federais. Então, lá tem um fato interessante, né? Como não tem eleição municipal, o TSE, ele descobriu um fluxo migratório. Isso é questão de corrupção eleitoral, né? Então, eles notam o grande fluxo ali, né? Nas eleições, tem eleição de governador do Distrito Federal, daí 2 anos depois tem eleição para prefeito nas cidades do entorno de Brasília, que pertence a Goiás. Então, você vê um fluxo da mesma pessoa sempre transferindo para uma cidade do interior de Goiás, depois voltando para o Distrito Federal, depois para Goiás. Então, o TSE tem identificado esse fluxo migratório e entendendo que aquilo lá seria um comportamento de eleição municipal. Porque o Distrito Federal tem governador, mas o governador trabalha mais como se fosse um prefeito, que é urbanização, toda a manutenção do Distrito Federal. Então, ali, eu acho um fato, assim, bem interessante. Eleição de 4 em 4 anos. Governador que atua praticamente como prefeito, e sem poder judiciário, que é característica do município. E essa migração, quando tem eleição municipal, de eleitor transferindo o título para Goiás, e de Goiás voltando para o Distrito Federal, o mesmo eleitor, de 2 em 2 anos, transfere o título, ou para o Distrito Federal, ou para Goiás. Então, é uma coisa, assim, muito interessante. Tá certo?
Mais alguém quer participar? Então, pessoal, declaro encerrada a sessão. Espero ver vocês em agosto, na última terça-feira de agosto. Uma excelente semana para vocês, tá? E quem não respondeu a lista de presença, não deixe de responder, porque conta a frequência, tá bom? Um abraço fraterno. Um abraço para todos. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau, Muito gente. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Valeu.